Senhor. Como eu estava falando, eu estou com uma expectativa muito boa de que Deus vai nos abençoar muito aqui nesse encontro. E eu espero que você tenha essa expectativa. Se nós não temos expectativa diante de Deus, a gente já começa muito mal. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa, e o Senhor é aquele que satisfaz o anelo do justo. Aquele que tem sede e fome, o Senhor diz que ele vai ser saciado. Então eu espero que você esteja com expectativa de que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, que a graça de Deus seja conosco, que a presença do Senhor seja manifesta entre nós. Essa tem sido a minha oração. Que o Senhor manifeste a presença dEle, que a palavra do Senhor ganhe o nosso coração. Que você fique muito atento, não fique distraído com tantas coisas que a gente pode estar distraído, mas que você ouviu uma palavra de Deus, agarre-se a ela. Eu, mais dois irmãos, o Gerson e o Roger, estaremos compartilhando a palavra. Precisamos das suas orações, mas nós temos orado por vocês. E aquilo que Deus falar a você, você se apegue àquilo e fique firme naquilo que Deus te der. Deixe-me ler um verso da palavra, está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37. Hebreus 10, 37. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha que palavra maravilhosa para nós. Aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé. Você é da fé? Amém. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Essa palavra está escrita 4 vezes nas Escrituras, irmãos. Está em Abacuque, está em Hebreus, está em Gálatas e está em Romanos. Certamente o Espírito Santo está querendo chamar a nossa atenção. O meu justo viverá da fé. E esses dias, a minha responsabilidade aqui, o meu encargo, eu quero estar compartilhando com vocês a respeito desse tema, a respeito da fé que nos foi dada, a respeito de caminharmos pela fé. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre esse tema tão importante para os dias que nós vivemos. Veja o verso que nós lemos aqui, está dizendo: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. A fé está conectada com esta verdade da volta do nosso Senhor. E nós somos chamados a andar por fé. Nesse tempo do fim, irmãos, nós somos chamados a andarmos por fé. É claro que todo o tempo, não só agora, desde o início da igreja, mas ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Somos chamados a caminharmos por fé. E esse é um tempo muito importante para nós meditarmos nisso, porque o Senhor Jesus, ele diz que quando o Filho do Homem se manifestar, vocês lembram, ele fez uma pergunta: porventura, o que vocês lembram? Achará fé na terra?
Querido irmão, o Senhor Jesus vai achar fé na terra? Vai? Amém! Talvez a maioria pode não estar andando, caminhando em fé, mas você tem que ter expectativa de dizer: Senhor, o Senhor vai encontrar o meu coração cheio de fé, cheio de alegria no Senhor, esperando as tuas promessas. Senhor Jesus, só vai encontrar fé, vai encontrar meu coração. Essa deve ser a nossa resposta. E eu espero que seja a resposta de todos nós que estamos aqui. Talvez alguns de nós podem estar como Pedro. O Senhor Jesus, certa feita, falou para Pedro: Pedro, olha, eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. Talvez possamos estar nessa situação. E rogamos ao Senhor que interceda por nós. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós. A Bíblia fala que Ele vive eternamente para interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que conheceu as nossas fraquezas, contudo Ele não pecou. Ele se compadece de nós. Se nos sentimos assim como Pedro estava, com a fé enfraquecida, desfalecendo, Senhor, nos socorra. A palavra diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Você está se sentindo fraco, meu irmão e minha irmã? O Espírito Santo te assiste na sua fraqueza e na minha fraqueza. Que bom contarmos com o nosso Senhor, que bom contarmos com o Espírito Santo. Não é tão maravilhoso isso? O Espírito Santo nos assistindo na nossa fraqueza, trabalhando junto conosco. E nessa questão de fé, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza. Nós queremos caminhar por fé. É tão maravilhoso porque na palavra do Senhor nós encontramos tantos exemplos. E eu quero meditar com vocês no capítulo 11 de Hebreus, que é a sequência desses versos que nós lemos aqui no início, porque ali o escritor, pelo Espírito Santo, ele vai trazer para nós, mostrando, definindo o que é fé, mas mais do que dizer para nós o que é fé, ele vai mostrar como a fé opera. Porque se nós não operarmos em fé, não tem nenhum efeito nas nossas vidas. Paulo diz para os irmãos, ele usa aquela expressão, a operosidade da vossa fé. A fé que opera. Porque a fé sem obras é morta. Você quer aprender a tornar a sua fé operosa? Então você está no lugar certo, e nós vamos ler a palavra certa para isto. Nós vamos meditar nisto. Nós precisamos sair daqui com a nossa fé operosa. E eu espero que Deus te inspire nesse encontro aqui. O encargo que está no meu coração é que Deus te inspire nisso. Que a gente possa sair aqui com a nossa fé fortalecida. E que você entenda os princípios de Deus. A Bíblia diz a lei da fé. Paulo usa essa expressão, a lei da fé. A fé tem algumas leis e nós precisamos caminhar de acordo com essa lei da fé. Deus não viola as suas leis, Deus não viola os seus concertos, as suas alianças. Então Ele vai operar de acordo com essas leis que Ele estabeleceu. E o capítulo 11 de Hebreus vai nos ajudar nisso. Ele vai dizer o que é fé, mas ele vai dizer como que a fé opera. E há muitos exemplos. O escritor de Hebreus diz no capítulo 12, logo no início do 12, ele diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. No capítulo 11 ele cita várias pessoas, vários homens e mulheres de Deus que caminharam pela fé.
E a expressão ali, o tempo inteiro, é pela fé. Pela fé. Por que você está aqui hoje? Pela fé. Você nasceu de novo? Pela fé. Você entrou no reino de Deus? Pela fé. Você caminha em vitória pela fé. Você vence o pecado, o mundo e a sua carne e ao diabo pela fé. Irmãos, quão importante é isso? E nós precisamos entender os princípios da fé. Precisamos entender como a fé opera. Isso vai nos ajudar muito, tem me ajudado muito, eu espero que seja de grande ajuda para você. Nós vamos ficar retidos então no capítulo 11 de Hebreus. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, nós somos da fé, nós não retrocedemos, e nós somos da fé para a preservação da nossa alma, para a salvação da nossa alma, para a perseverança da nossa alma. Aqueles que já são um pouco mais crescidos na fé, tenham caminhado mais, sabem muito bem que a nossa tão grande salvação, que o escritor de Hebreus diz no capítulo 2, ela inclui o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Quando é que o seu espírito foi salvo? Quando você, pela fé, creu no Senhor Jesus. Ali você nasceu de novo, você ganhou um novo espírito. E o seu espírito, ele é agora o que ele será eternamente. Você não vai ser aperfeiçoado no seu espírito. O seu espírito é exatamente igual ao espírito do Senhor Jesus. Aleluia. Isso foi no passado. Mas no presente, Paulo está falando, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação é essa? Da nossa alma. É agora, é no presente. E o escritor está dizendo para nós, que nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas nós somos, entretanto, da fé, para preservação, conservação da alma. É agora que Deus está trabalhando conosco, no nosso caráter. No dia a dia, o Senhor está trabalhando com cada um de nós. E a vitória está em caminharmos pela fé. É pela fé. Veja o que a palavra de Deus diz, nós vamos ver isso aqui. Às vezes nós temos alguma ideia, assim, um conceito muito errado, né? O fulano agora ele está vivendo pela fé. O que a gente quer dizer com isso, geralmente, né? É o quê? Ele não está trabalhando mais, agora ele está só vivendo das ofertas dos irmãos, né? É um conceito extremamente pobre. Abraão era riquíssimo, ele não dependia de oferta de ninguém. E ele era o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão pela fé. O escritor, então, ele vai dizendo, então ele começa no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Poucas definições você vai encontrar na Bíblia. E fé é uma delas. O Espírito Santo fez questão de definir o que era fé para nós. Aqui está dizendo a certeza de coisas que se esperam. Né? Se você for no original, está dizendo que é a substância, a realidade daquilo que você espera. Quando você tem certeza absoluta, sem dúvida alguma, no seu coração de uma coisa que você espera, isso é fé. Não confunda a fé com a esperança. É importante nós termos esperança. Cristo em vós há esperança da glória. Nós temos uma viva esperança. É importante termos fé. Esperança. Mas aqui está dizendo fé. Fé não é aquela situação, eu espero que vou ser curado, né? Isso não é fé. Isso é uma esperança. Mas fé é quando vem no seu coração algo, uma promessa de Deus, por exemplo, estamos falando de cura aqui, né? Uma promessa, pelas feridas do Senhor nós fomos sarados, e você creu absolutamente, não tem mais dúvida, você já declara que estou curado e acabou, você vai ficar curado mesmo, porque a fé é a certeza, você não tem dúvida.
a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Você não está vendo. A fé lida com o presente, irmãos. Ela é presente, é agora. A esperança é futuro, mas a fé é agora. E é com o invisível. Se você está vendo, você não precisa crer. Você está vendo. Mas a fé nos remete àquilo que é invisível. Você crê no Senhor Jesus? Você crê no Espírito Santo? Você crê em Deus Pai? Você está vendo? Não. Mas alguma coisa tira do seu coração essa certeza, essa convicção do Senhor Jesus, do Espírito Santo, Deus Pai? Não. Você crê que Jesus vai voltar? Isso é convicção, é fé, você tem essa fé. É a convicção do fato que você não vê, mas a fé, ela vê aquilo que é invisível. A convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios 5,7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se você quer andar pelo que você vê, eu tenho que te dizer uma coisa: você não está andando pela fé. Se você busca ver primeiro para crer, isso se chama, sabe o quê? Incredulidade. Não é fé. A fé é primeiro você crê e depois você vê. Quando o Senhor Jesus foi lá visitar, foi chamado, né? Lázaro havia morrido e as irmãs mandaram chamar ele, e ele chega, então ele fala para Marta: se você ver, você vai ver a glória de Deus, é isso? Não. Não. Se você crer, você verá. A fé opera assim: primeiro você crê e depois você vê. A fé vai sempre lidar, irmãos, com o invisível. Pois, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que o escritor está falando? Ele está falando sobre fé. Ele agora vai usar exemplos, vai dizer para os antigos. Ele vai usar exemplos do Antigo Testamento. Eles andaram por fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E esse bom testemunho foi diante de quem? Do Senhor. Eles obtiveram bom testemunho diante de Deus. Queridos irmãos, eu estou perseguindo isto. Eu quero alcançar um bom testemunho diante do meu Deus. E você precisa querer isso, desejar isto, alcançar diante de Deus um bom testemunho por causa da sua fé. E eles alcançaram esse testemunho, assim também, pela fé, nós alcançamos também um bom testemunho. Esses exemplos que o escritor vai começar a dar aqui no livro, né, no capítulo 11, especificamente ele dá 16, ele cita 16 exemplos para nós, nominalmente. E cada um desses, eles caminharam pela fé, eles foram vitoriosos pela fé, eles obtiveram um bom testemunho diante de Deus pela fé. Assim também cada um de nós, no presente, podemos também obter as vitórias, um testemunho diante de Deus, pela fé. Aquilo que é real, aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus e aquilo que permanece, só você vai conquistar pela fé. Não tem barganhas com Deus. Você não adianta fazer isso, o sacrifício para lá, para conquistar. Não, é pela fé. É pela fé. Não adianta você fazer 1000 coisas para conquistar as coisas de Deus. É pela fé. E mais ainda, Ele já te deu todas as coisas que te conduzem à vida e à piedade na obra de Jesus Cristo. E pela fé, você e eu
tomamos propriedade para nós. Pela fé nós buscamos e aplicamos a nossa vida. E aqui deixa eu antecipar alguma coisa que eu vou falar mais à frente depois. Nada das coisas espirituais, das coisas de Deus, nos chegam automaticamente. Nada. Você precisa ir e buscar possuir pela fé. Já foi tudo dado, Deus já fez toda a provisão em Cristo para nós. Mas cada um de nós precisa aplicar essa provisão de Deus às nossas vidas pela fé. Sem fé, nós vamos ver daqui a pouquinho, é impossível agradar a Deus. É ou não é importante esse assunto, irmãos? É impossível. Versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A causa de tudo que existe, irmãos, é o quê? Tudo veio existir através de quê? Da palavra de Deus. Aqui está dizendo, foi formado pela palavra, pelo rema de Deus. A palavra falada, a palavra viva de Deus. Deus falou e passou a existir. Está dizendo que, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é visível hoje, ele veio do que era invisível. Pela palavra de Deus. Agora, você já observou algo que está dizendo aí logo no início? Desse versículo 3? Olha que interessante. O universo foi formado pela palavra, sim, mas antes está dizendo o quê? Duas palavrinhas, pela fé. Fé de quem, meus irmãos? Fé de quem? Hã? Não. Isto, está com medo de falar, mas é isso mesmo. Pela fé, Deus tem fé. Aleluia. Porque Deus tinha certeza das coisas que ele esperava. Ele tinha convicção das coisas que ele nem via ainda. Está dizendo que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus tem fé, irmãos. E Ele nos dá a fé dele também. O dom da fé é a fé de Deus. Que coisa maravilhosa. E é assim que está nos dizendo, o Salmo 33 vai dizer assim, versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A fé, irmãos, traz à existência aquilo que não existe. Eu vou falar muitos princípios aqui da fé que nós vemos nessa palavra. Eu espero que você vá guardando aí. E você, eu creio e eu espero que o Espírito Santo chame a sua atenção naquilo que você precisa. Talvez você não aplique todos os princípios, não são necessários no momento na sua vida, mas vai ter algum princípio de fé que você precisa se apegar a ele pela sua situação atual. Aqui está dizendo, né, a palavra do Senhor nos leva a entender isso, que pela fé, né, aquilo que não existe, vem a existir. Romanos 4,17 está falando que Deus chama à existência as coisas que não existem. Isto é fé. Você precisa exercitar a sua fé nesse sentido. Coisas que ainda não existem na sua vida, mas que você precisa que elas existam, você vai exercitar a sua fé nesse sentido.
Você tem um membro da sua família, seu filho, sua filha, ou seu esposo, seu cônjuge, e eles ainda não creram no Senhor. Mas você traz à existência aquilo que ainda não é. Pela sua fé você começa a orar, crendo na promessa do Senhor, e você ora e traz à existência aquilo que ainda não existe. Você ganha convicção do fato ainda, daquilo que é invisível, você não está vendo, mas você crê na palavra de Deus, e você exerce a sua fé na palavra do Senhor. Se você orar por um membro da sua família, é certo que ele vai ser salvo. Por que você pode ter essa certeza? Porque a palavra de Deus diz, e você exerce a sua fé nessa palavra. Você traz à existência aquilo que não existe. Deus falou e aconteceu. E sabe o que o Senhor Jesus falou? Que se também você falar com a fé de Deus e não duvidar no seu coração, que vai resultar disso? Silêncio total no auditório, hein? O que vai acontecer? Deus falou e veio a existir, mas Jesus também falou: se nós falarmos e não duvidarmos no nosso coração, será feito, vai acontecer. Essa palavra será tão eficaz quanto a palavra que o Senhor falou, porque é a fé de Deus, a fé que Deus coloca nos nossos corações. Ah, irmão Billy, onde está isso? Você já deve estar lembrando de onde está isso. Marcos 11, 22 e 23, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Aqui lá no original não é em Deus, é fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você crê nessa palavra de Jesus? Então começa a exercitá-la. A fé sem obras é morta. Se você não exercita, está morta. Não vai acontecer com você. O que Jesus está falando com esse verso de Marcos, irmãos, é que assim como Deus falou e veio à existência, se nós também falarmos e não duvidarmos em fé, vai acontecer. Mais à frente eu quero expandir um pouco essa questão de falarmos, e aqui, eu gosto de usar isso aqui, né? A oração do falar ao monte, mas você pode falar, e quando você fala em fé, aquilo vai acontecer. É claro que só acontecerá coisas que estão alinhadas à palavra de Deus, não adianta você inventar coisa para acontecer que não vai. Mas se você está alinhado à palavra de Deus, se você fala aquilo que está na palavra do Senhor, então vai acontecer. Eu já sou cristão há muitos anos. E eu já tinha aprendido essa palavra há muitos anos atrás. Talvez há mais de 40 anos, pelo menos. Mas eu pratiquei muito pouco lá atrás. Mas nos últimos 10 anos, irmãos, eu pude experimentar essa palavra com muito mais clareza na minha vida. E encoraja você a praticá-la. Acho que eu já dei esse exemplo para os irmãos, eu gosto de usar como ilustração porque é bem simples, mas eu estava à noite, eu estava com uma dor muito, sempre doía no meu braço, o irmão já tinha feito fisioterapia e tal, estava com uma bursite aqui e tal. Eu fui dormir à noite e deitei desse lado, essa coisa está ruim. Mas eu me lembrei, fale ao monte. Eu sentei na cama, coloquei minha mão, não precisava nem ter colocado, mas eu coloquei minha mão, e falei: dor, sai agora. Ombro, fique completamente curado. Movimentos, voltem ao normal em nome de Jesus. Aí fiz assim. Opa, cadê a dor? Cadê? Dormi bem. No dia seguinte levantei, peguei peso, fui para a academia e falei com o rapaz lá que treinava comigo. Já se passaram muitos anos. Até hoje está bom. Irmãos, é tão simples. Você e eu precisamos nos exercitar na fé.
Teve uma visita que eu fiz com meu irmão e alguns outros irmãos, a uma irmã. Acho que foi uma das vezes que eu mais assim fiquei emocionado em ver o agir de Deus trazendo livramento à pessoa. Havia uma irmã que ela estava há mais de 3 meses com dores alucinantes. Eu não sei qual era a condição, se ela não podia tomar algum remédio, o que era, mas ela tinha uma artrose reumática nas pernas e ela estava 3 meses com muita dor, e ela mandou um áudio para o meu irmão que ele me passou, e ele dizia: fulano, né? Meu irmão é Beto, né? Beto, faz alguma coisa, irmão, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu sinto a noite e dia como se estivesse enfiando facas na minha perna. Irmão, faz alguma coisa, clame a Deus por mim, dizendo. Bom, eu fiquei muito condoído e meu irmão me chamou, fomos lá orar por ela. Chegamos na casa dela, ela com muitas dores, na cama, não conseguia sair da cama, as pernas estavam travadas e com muita dor. Mas que coisa tão maravilhosa, né, para Deus. Mas a gente chegou, quando impusemos a nossa mão e dissemos: dor, cesse agora. Perna, volte completamente a funcionar bem. Fique livre de toda dor, de toda enfermidade agora, em um nome e na autoridade do Senhor Jesus. Tiramos a nossa mão e falamos: irmã, testa. A irmã já saiu pulando da cama, chorando. Agora não era mais de dor, era de alegria. Aquilo que você falar e não duvidar no seu coração, assim será, porque isso é a fé que Deus dá para nós. Você traz à existência aquilo que não existia. Não existia ali alegria, não existia ali falta, né? Não existia estar livre da dor, mas aquela mulher imediatamente ficou livre da dor, livre de tudo, ficou curada. E andou, e estava salteando conosco. Ai, irmãos, eu fiquei assim admirado ali naquele momento, os irmãos pulando e tal, e eu olhando: Senhor, mas o Senhor é bom mesmo. Que maravilha, Senhor, a tua palavra. Eu poderia dar muitos exemplos, irmãos, nessa área, né? De enfermos, como que Deus é bom, como que a palavra de Deus é bom. Mas isso aqui, irmão, eu estou usando um exemplo. Isso é para tudo na sua vida. Tudo aquilo que estiver alinhado à palavra de Deus, você pode falar em fé que vai acontecer. Este é um princípio da fé. Há muitos exemplos aqui, então, que o escritor vai falar da fé, como ela opera. Há alguns princípios que são gerais, eles vão aparecer em todos os exemplos que o escritor vai citar. Vai citar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, José, vai aparecer em Moisés, os pais de Moisés, Raabe, vai aparecer praticamente em todos esses exemplos. Eles são princípios gerais. Eu quero que você guarde bem esses princípios. Primeira coisa, nós já falamos, é necessário que você creia para então você ver. Esse é o primeiro princípio. Todos esses exemplos nós vamos ver no livro de Hebreus, aqui no capítulo 11. Eles creram primeiro, e então depois eles viram o resultado daquela fé deles terem crido. Então não busque ver primeiro. Se você quer ver primeiro para depois crer, isso é incredulidade. Isso é Tomé, né? Tomé não foi assim? A fé, irmãos, sempre requer uma ação da nossa parte. A fé sempre exige de nós um ato, uma ação. O livro de Tiago vai nos dizer: a fé, se não tiver obras, por si está morta. A fé sem obras, ela é inoperante, diz Tiago. É interessante que Tiago, ele usa até os exemplos que Paulo usou. Paulo vai falando que Abraão foi justificado pela fé, e aqui Tiago está falando que Abraão foi justificado pelas obras. Fala que Raabe também foi justificada ali, ela recebeu salvação e livramento pelas obras. E por isso foi que Lutero, né, o grande reformador que Deus usou tremendamente, ele tinha ganhado tão forte essa questão de justificação pela fé, que quando ele chegou no livro de Tiago,
Os escritos dele ficaram registrados, ele diz, essa é uma epístola como se fosse uma palha, né? Uma epístola de palha. Ele diz, né, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada às outras, pois não tem nada da natureza do evangelho nela. Ele errou terrivelmente, né? Mas ele é um homem foi usado pelo Senhor. Não estou falando isso para dizer algo negativo, Lutero, mas é que todos nós vemos em parte, né, irmãos? Todos nós. Ele viu em parte aqui. E eu posso dar graças a Deus por Tiago e dou graças a Deus também por Paulo. Mas o que Tiago está falando? A mesma coisa que Paulo, só que Tiago está dizendo, olha, não adianta você falar que crê se você não tem obras, porque até os demônios creem. Ele não fala isso? Não adianta Abraão dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor vai me dar nações. Não, mas vai lá, vai tudo bem, você crê, mas você tem que subir no Monte Moriá e oferecer Isaac. Você compreende? Não adianta só você dizer que crê. A sua fé tem que mostrar as obras. Através das obras vai se mostrar a sua fé. É isso que Tiago vai nos dizer. Você precisa de atos de fé. Quando nós olhamos no Novo Testamento, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus fez, milagre, transformar a água em vinho. Mas como é que foi que Jesus, ele transformou aquela água em vinho? Jesus, certamente a medida de fé de Jesus era plena, irmãos. Não é como a nossa. A nossa, nós temos uma medida de fé que não é plena. Mas Jesus tinha. Ele poderia dizer, talhas fiquem cheias de vinho. Eu acredito se Jesus falasse, se ele falasse, e porque ele só falava de acordo com o Pai, né? Se o Pai mandava ele falar, ele falava, então iria acontecer. Mas Jesus não fez isso. Aquela mulher, que era a própria mãe dele, disse para os serventes o quê? Fazei tudo que ele vos disser. E o que foi que aconteceu com eles? Eles fizeram. Eles obedeceram, eles creram na palavra que foi dita a eles. E para Jesus transformar água em vinho, teve que encher as talhas de água. Isso é um ato de fé. Sem esse ato de fé não ia aparecer vinho, irmãos. A fé sem obras é morta. Você tem que caminhar pela fé, você tem que dar passos de fé, atos de fé, para que o milagre aconteça, para que aquilo tenha o resultado. E foi à medida que eles encheram de talha aquelas águas, encheram as talhas de água, foi que apareceu o vinho. E era um volume enorme de vinho, irmãos. Eles encheram mesmo. Tinha vinho para toda aquela festa e por mais alguns casamentos, provavelmente. Quando Pedro olha para Jesus, eles estão vindo lá, né? É um fantasma, não, não é sou eu aqui, calma lá, né? Senhor, se és tu mesmo, faça o quê? Manda que eu vá até aí. E o que Jesus disse? Vem. E por que Pedro andou sobre as águas? Por quê, irmãos? Ato de fé, ele creu na palavra e ele agiu com aquela palavra. Depois é certo que ele duvidou e começou a afundar, mas enquanto ele não duvidou, ele teve um ato de fé e ele andou sobre as águas. Você só vai andar sobre as águas se você tiver um ato de fé. Esse andar sobre as águas são várias coisas na sua vida. Às vezes é seu problema familiar, às vezes é problema com os filhos, com o cônjuge, às vezes é problema de enfermidade, problemas financeiros, seja o que for, irmãos. Se há uma promessa de Deus, e deixe-me fazer um parênteses, para toda e qualquer necessidade que tenhamos, Deus tem uma promessa específica para suprir essa necessidade. Então você procure a promessa de Deus para suprir a sua necessidade e exerça a sua fé nela. Pratique os atos de fé para que aquela realidade aconteça na sua vida. Aquele comandante da Síria, né? Vocês se lembram dele, Naamã?
Ele foi curado da lepra, mas foi exigido dele que ele fizesse o quê? Mergulhasse 7 vezes daquele rio. Ele reclamou, esperneou, mas não adiantou. Enquanto ele não teve o ato de fé dele, o milagre não aconteceu na vida dele. A fé, irmãos, sem obras é morta. A fé sem obra é morta. Eu tenho visto muitas pessoas serem curadas quando elas dão um passo com atos de fé. Você ora com a pessoa sobre um problema. Vou dar um exemplo muito simples. Está lá, sei lá, com o joelho lá, está com o joelho lá bichado. Está doendo, não sei o quê. Você ora. Muitas vezes eu tenho visto pessoas serem curadas. Eu acabo de orar e falo para a pessoa, agora dobra seu joelho, faça o que você não estava conseguindo fazer. Acabo de orar e falo isso. E quando a pessoa faz, é um ato de fé simples, a cura acontece. Não é maravilhoso isso, irmãos? Atos de fé, a fé sem obra é morta. Um terceiro princípio para todos nós com relação à fé. Cada crente em Jesus Cristo tem uma medida de fé. Não há ninguém que não tenha medida de fé. Então, todos nós, foi nos dado a fé para fazer a figueira secar, tá certo? Jesus falou, se tiverdes fé, né? Tamanho do grão, e Deus nos deu uma medida de fé. Ah, irmão Billy, tem certeza? Tem, está escrito na palavra, não precisa da gente interpretar não. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé com você. Você tem uma medida de fé. E Deus, irmãos, nos deu uma medida de fé necessária para fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Se você ler o restante aí desse capítulo aí, 12 de Romanos, você vai ver, ele está falando dos dons, né? Do serviço. Você recebeu uma medida de fé para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se você está fazendo algo e está meio difícil, você está procurando ter fé, pode ser que não seja o seu lugar. Porque no nosso lugar, a fé vai fluir. Deus nos deu uma medida de fé. A cada um. É interessante que diz aqui Paulo, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, não pense, né? Além do que convém. O que é que ele está querendo dizer aqui conosco? Sabe, irmãos, cada um de nós tem uma medida de fé. Mas alguém que tem uma fé genuína, é um homem ou uma mulher de Deus que anda em fé. É uma pessoa humilde. Ele não se vangloria. Não fica querendo mostrar que tem fé, né? A fé dele opera. E é isso que Paulo está dizendo. Não pense de si além do que convém. Por 2 vezes Jesus fez elogio da fé de 2 pessoas. Ficou esses 2 lugares registrados. E foram pessoas que se humilharam diante de Deus. Aquela mulher cananeia, ela foi ao Senhor e pedindo, e Jesus então disse, não, olha, não posso tirar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você lembra o que ela falou para o Senhor? Ah, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Uma migalha do Senhor é suficiente para mim, para curar a minha filha. Então Jesus disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé, aleluia. Ela se humilhou diante do Senhor. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. Não pense de si mesmo além do que convém. O centurião também, Jesus elogiou a sua fé. Aquele centurião, o Senhor falou que ia com ele, e ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa,
mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. E ele continuou falando algumas coisas, e o Senhor, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha só, esse homem, ele não era do povo da aliança, mas ele tinha uma fé muito superior ao povo da aliança. Ah, irmãos, para minha tristeza, às vezes eu tenho orado com as pessoas, eu tenho encontrado pessoas incrédulas muito mais crentes do que os cristãos. Às vezes você encontra crentes mais incrédulos do que os incrédulos. Às vezes é muito mais fácil quando você ora para o enfermo que ele não é cristão, ele é mais fácil ser curado do que um crente. Já pensou nisso, irmão? Esse caso aqui, nem mesmo em Israel, nem mesmo na igreja, às vezes a pessoa não é nem cristã, mas se você fala para ela algo, ela recebe e ela crê. Tem muito mais incrédulo, mais crente do que crente. As pessoas que têm fé, por esse verso que Paulo está nos dizendo, elas têm moderação. Ó, pense com moderação. Pense com moderação. Elas são moderadas, né? Não são desequilibradas, desajustadas, afetadas. Tem pessoas que querem mostrar que tem fé, então tem um jeito especial de orar, de gritar, de falar, né? São afetadas, irmãos? Não, moderadas. É isso que Paulo está dizendo. Você tem a sua medida de fé, Deus já te deu. Mas não pense além disso. Seja moderado, seja humilde diante de Deus. E aquele que se humilha diante de Deus, vai acontecer o que é com ele? Vai ser exaltado. Por exemplo, os diáconos que exercem bem o seu diaconato, diz a palavra que eles alcançam grande intrepidez na fé. Fica com a sua medida de fé, sendo fiel a ela, exercendo, colocando essa medida de fé para ser operante. Sabe o que vai acontecer? Foste fiel no pouco? Você vai começar a ver rompimentos maiores. Se você é fiel naquela medida que Deus te deu, e você exerce aquela medida de fé, você começa depois a ver rompimentos maiores de fé, irmãos. Isso é muito real. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, não tem como. Eu e você não agradamos a Deus se não for pela fé. Sem fé é impossível. Um outro princípio geral. Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Paulo vai dizer, e tudo que não provém de fé é pecado. Se eu faço algo em dúvida, é pecado. Se eu estou fazendo algo, mas não creio que aquilo é a vontade de Deus, eu estou pecando. Não é fé. Esse é um princípio da fé. Um outro princípio geral. A fé, irmãos, ela experimenta tanto o sobrenatural de Deus. Mas não vamos ter uma fé estereotipada, uma fé desequilibrada. Porque ter fé não é só para ver o sobrenatural de Deus. E a gente vai ver muito sobrenatural de Deus pela fé. Mas também a fé, nós vamos ver no capítulo 11. A fé também é para você e para mim suportarmos, perseverarmos nas aflições. Olha o que diz, rapidamente, o que diz aí no capítulo 11 de Hebreus. Do versículo 30 até o 34, ele vai falar de coisas que são sobrenaturais, milagres extraordinários, livramentos extraordinários. Mas a partir do versículo 35 até o 40, ele vai dizer aqui de pessoas que, a despeito de toda provação e aflição, elas perseveraram na fé, elas concluíram a sua vida na fé, apesar da morte ficaram na fé. Como Paulo,
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Elas morreram na fé. Muitos morreram por causa da fé que tinham, mas elas não abandonaram a sua fé. Então a fé, irmãos, ela tem esse aspecto para nós vermos o sobrenatural de Deus. Os livramentos, ele vai citar aqui várias coisas, né? Ele vai falar aqui que pessoas, né? Olha só o que ele diz: as muralhas de Jericó caíram. Ele vai dizer que a boca dos leões foram fechados, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eu gosto dessa expressão. O sobrenatural de Deus vindo sobre essas pessoas que exercitaram a fé. Mas também, aqui está dizendo, versículo 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até mesmo de prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O Espírito Santo deu uma parada aqui, né, com o escritor. Fez um parêntese. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles, da mesma forma daqueles que viram a boca do leão ser fechada, o fogo ser extinto, esses aqui que morreram, martirizados, muitos deles cerrados ao meio, foi pela fé também. Queridos, às vezes a gente faz assim, quer uma vida espiritual muito de Hollywood. Não, irmãos. A fé é algo muito real. É para vermos o sobrenatural de Deus, mas muitas vezes é para passarmos pelas aflições. Quem aqui nunca derramou lágrimas, né? Quem aqui nunca teve dores? Meus irmãos, diz Tiago, tende por motivo de toda alegria o quê? O passardes por várias provações. Louvado seja Deus, está dizendo que é o passar, a gente vai passar, não vai ficar. Mas ainda que, como alguns aqui, está dizendo no livro de Hebreus, eles morreram por causa da fé, eles perseveraram até o fim. Começaram pela fé e terminaram pela fé. Queridos irmãos, cada um de nós é chamado pelo Senhor a caminhar pela fé. A nossa caminhada começa com a fé e tem que terminar com fé. Crendo nas promessas do Senhor, agindo de acordo com elas, tendo uma fé operosa. E aí você pode dizer, mas irmão, eu queria ganhar essa fé, eu estou me sentindo fraco na fé. Você já tem um pedaço aí de fé que você já ganhou, a medida é uma medida. Mas louvado seja Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem. Olha que boa notícia para mim e para você. Você está sentindo fraco na fé? A fé vem. E o que você vai fazer? Você vai começar a clamar a Deus, Senhor, me dê mais fé, Senhor, me dê mais fé. Não está errado você fazer isso, só que talvez não seja tão produtivo isso. O que você tem que fazer? A fé vem através de quê? Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu li a tradução NVI. E ali é interessante, irmãos, essa palavra, o original dela, ela é rema, não é logos. Habite em vós ricamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra aí lá no original, sabe qual é? Logos. Logos é a palavra escrita e rema é a palavra falada de Deus, é a palavra soprada pelo Senhor, a palavra viva de Deus. Infelizmente, né, no português, essas duas palavras do original grego, logos e rema, foram traduzidas simplesmente por palavra, porque nós não temos duas palavras em português para traduzi-las.
Mas aqui está dizendo que a fé vem, é por ouvir essa palavra. Como que é isso, meus irmãos? Eu e você, nós precisamos plantar muito logos no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente com logos, com a palavra escrita. E sabe o que vai acontecer? No momento necessário, o Espírito Santo vai soprar essa palavra escrita que está no seu coração e vai produzir rema, palavra viva. E quando você recebe essa palavra vivada no seu coração, vem fé. Vem a fé. Eu e você precisamos plantar muito logos no nosso coração. Você precisa ler a palavra, memorizar. O que é esse rema, né? Às vezes você está lendo a palavra de Deus, você conhece aquela palavra, você já leu aquele versículo, mas naquele momento aquele versículo salta aos seus olhos. Já aconteceu isso com você? Claro que sim, né? E aquilo é avivado, é a sua necessidade, então você vem, a palavra viva e aquilo produz fé no seu coração, e agora você tem certeza do que você esperava, convicção daquilo que você ainda não viu. Rema traz fé no nosso coração. Então, queridos, não é automático. E se nós estivermos orando, Senhor, eu quero ter fé, Senhor, me dá fé. O Senhor talvez fale no nosso coração, né? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra, o rema. O que você temos que fazer é ter muita palavra de Deus no nosso coração e dizer: Espírito Santo, sopra essa palavra. Espírito Santo, sopra essa promessa. Às vezes nós estamos lutando com algum problema, com alguma situação, mas nós já temos uma promessa de Deus, já tem uma promessa que nós já temos na palavra, então nós nos apegamos àquela palavra e oramos em cima daquela promessa e dizemos: Senhor, aviva essa promessa, e quando o Senhor aviva, vem fé no seu coração e você tem certeza que aquilo vai acontecer. Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente. Se você não tem a sua mente renovada, é difícil fé surgir no seu coração, porque a mente que não é renovada é uma mente segundo o mundo, você pensa só segundo o natural. Você está só pensando de acordo com o natural. Mas quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus, pelas Escrituras, então fé começa a surgir no seu coração. Um resumo rápido, citando aqui para os irmãos. É necessário que a gente creia para a gente poder ver. A fé requer uma ação, requer uma obra. A fé sem obras é morta. Cada irmão e irmã, cada crente em Jesus tem uma medida de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. A fé tanto experimenta o sobrenatural de Deus, como também a fé nos leva a ter perseverança nas aflições. E a fé, ela pode ser adicionada à medida que nós já temos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O escritor, ele então começa agora a dar alguns exemplos de como que essa fé opera. Ele começa a dar alguns exemplos. Talvez eu tenho mais 12 minutos aqui, eu vou falar do primeiro só, pelo menos, de Abel. Versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé de Abel, mesmo depois de morto, ainda estava falando. Assim deve ser a nossa fé, mesmo depois passarmos, deixarmos um legado aqui, que a nossa fé fale. Esse é o primeiro exemplo, e está dizendo que ele ofereceu uma oferta aceitável, um sacrifício aceitável a Deus. Para a gente entender aqui, a gente precisa voltar lá na história deles, né? A história de Abel, você vai encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 4. Acho que a maioria aqui conhece essa história.
o que aconteceu? Diz lá a palavra que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns dias, de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Às vezes a gente pensa que Deus não aceitou a oferta de Caim, foi simplesmente porque era uma oferta que não tinha sangue. De certa forma, sim, mas não é propriamente por isso, porque no livro de Levítico tinha ofertas ao Senhor que não eram de sangue, tinha de cereais. Não é? Mas aqui o que acontece aqui? Aqui é o primeiro estágio da nossa fé. O que aconteceu com Abel? Ele ofereceu o melhor sacrifício. E está dizendo que ele obteve testemunho de ser justo. Existe algum justo na terra, irmãos? Paulo diz, não tem nenhum justo. Mas a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, pela fé, nós fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Você já tem paz com Deus aí, gente? Espero que sim. Não é a paz de Deus, é paz com Deus. Nós temos a paz de Deus também, mas aqui a justificação pela fé nos dá a paz com Deus. Éramos inimigos, agora não, fizemos as pazes com Deus, porque Jesus pagou o preço e nós pela fé aceitamos e cremos naquele sacrifício que Jesus fez no nosso lugar. Aqui a questão que a oferta de Abel foi aceitável diante de Deus, que Abel chegou-se diante de Deus na forma que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que para chegar diante dele tinha que ser com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o escritor de Hebreus diz isso. Ah, queridos irmãos, provavelmente Abel ouviu seus pais dizerem sobre a morte de um animal inocente, lá no princípio, lembram? Eles fizeram folhas de figueira e tentaram se esconder, diante um do outro estava tudo bem, estava tudo coberto. Mas diante de Deus eles fugiram e se esconderam. E Deus teve que então fazer uma vestimenta para eles de peles de animais. Houve derramamento de sangue. Certamente os pais deles devem ter falado para eles alguma coisa. Mas o fato é que Abel teve essa revelação de Deus. Então ele está dizendo a palavra, agradou-se o Senhor de Abel, em primeiro lugar de Abel, e também agora da sua oferta. A oferta de Abel fala que ele creu num sacrifício que era necessário para se aproximar de Deus. Ele sabia que não era pelos seus esforços. Mas Caim, ao contrário, diz a palavra de Deus, que ao passo de Caim e da sua oferta, o Senhor não se agradou. Por quê? Porque Caim tentou se aproximar de Deus com seu próprio esforço, com seu trabalho, sem derramamento de sangue. E aqui, irmãos, nós temos duas realidades, duas ofertas, uma oferta que é aceita e uma oferta que é recusada diante de Deus. A oferta que é aceita diante de Deus, ela tem derramamento de sangue. O Senhor Jesus, a oferta dele foi aceita no nosso lugar. Ele foi sacrificado, ele se ofereceu por nós. Essa oferta foi aceita. E é só essa oferta que é suficiente para você e para mim entrarmos na presença de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos, mesmo agora, já tendo crido, já tendo sido justificado pela fé, como que nós devemos entrar no Santo dos Santos? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, pelo seu sangue. Louvado seja Deus! Abel representa para nós esse primeiro passo de fé que nós temos. A fé para a justificação, para sermos declarados justos diante de Deus. E a oferta dele foi aceita, de Caim não. E Caim, ele está naquela situação da religião da justiça própria. Ah, queridos irmãos, às vezes mesmo como cristãos, nós ainda podemos e descuidamos e às vezes queremos nos aproximar de Deus com justiça própria. Fazer as coisas sem passar pela cruz do Senhor.
Tem que passar pela obra da cruz de Jesus. E não vai dar certo isso. Não tem como. E essa religião da justiça própria, sabe o que ela produziu? Produziu o primeiro assassino. E a religião da justiça própria foi assim, do início, né, lá com Caim, vai ser até lá em Apocalipse da Babilônia, que matou os santos, os servos de Deus. A religião da justiça própria ali no tempo do Senhor Jesus, perseguiu o Senhor Jesus. Queridos irmãos, que o Senhor nos livre dessa situação da religião de justiça própria. Numa palavra de Paulo aos Gálatas, ele diz que o que nascer, ele está comparando aqui, ele está comparando Isaac e Ismael, etc., mas ele está usando isso como alegoria, mas ele diz, o que nascer segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também é agora. Se eu e você não entramos sempre diante de Deus nessa convicção de fé, na obra de Jesus, se nós escorregamos um pouco e começamos a andar na justiça própria, vai acontecer isso. Vamos andar na carne e não no Espírito. E sabe o que é terrível? Porque o que está na carne sempre vai perseguir o que está no Espírito. Sempre. E nós temos visto isso na história da igreja. Se você ver assim, crimes muito, muito bárbaros, às vezes foram cometidos por aqueles que se chamavam cristãos, matando os outros cristãos. Apenas para dar um exemplo. Alguns irmãos, uma certa feita na história, eu não lembro agora a data, né, mas já séculos passados, eles viram a verdade do batismo nas águas, que era por imersão, e eles começaram a praticar isso. Isso depois da reforma. Só que outros irmãos que não criam acharam que aquilo era absurdo. Sabe o que eles fizeram? Irmãos cristãos fizeram com esses cristãos que estavam praticando o batismo por imersão? Vocês creem nisso? Pegaram os irmãos, amarraram peso nos irmãos, pedras, e jogaram no meio do lago. Mataram os nossos irmãos. A carne sempre persegue aquilo que está no Espírito, irmãos. Isso acontece na sua vida e na minha. Se nós estamos na carne, nós começamos a perseguir quem está no Espírito. Às vezes não somos desse tipo, né, de lançar pedra, né, de colocar pedra nas pessoas, mas na nossa língua, às vezes, sempre denegrimos. Irmãos, que Deus nos livre disso. Eu posso dar um testemunho para vocês de maneira muito simples, mas sempre que Deus às vezes me dá coisas novas no meu coração e vem muita alegria, eu começo a praticar isso, muitos irmãos se levantam contra e começam a falar mal. Às vezes amigos de anos, amigos. A carne sempre vai perseguir o Espírito. Onde nós estamos, irmãos? Estamos exercitando a nossa fé naquilo que Jesus fez e caminhando diante do Senhor em fé, ou estamos indo na justiça própria? Que Deus nos livre. A fé de Abel e a revelação que ele recebeu de Deus produziu um mártir por Senhor. Produziu alguém que até hoje dá testemunho. A fé dessa pessoa dá testemunho. Nós estamos lendo aqui a fé de Abel, né? A fé de Abel está dando testemunho para nós até hoje. Mas a religião da justiça própria de Caim, irmãos, né, trouxe um assassino, perseguição e etc. E a palavra do Senhor vai nos falar algumas vezes, né, Deus não se agradou, né, dele, mas se agradou de Abel. Caim, ele abandonou a Deus e seguiu o caminho de Satanás, irmãos. Em Judas vai nos dizer algo terrível. Diz assim, ai deles, está falando dos apóstatas, dos que apostataram da fé, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, caminho da justiça própria. 1 João capítulo 3 vai dizer o seguinte,
Porque a mensagem que eu viste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. A religião das obras, irmãos, traz ciúmes e mais ciúmes, invejas e mais invejas. É interessante que até mesmo Paulo, ele vai dizer em Filipenses, ele está falando, olha, tem algumas pessoas que estão aí pregando o evangelho por inveja, achando que com isso estão suscitando problemas aqui com as minhas cadeias, eu estou em cadeias, estão achando que estão trazendo peso para mim. Mas olha, tudo bem, ainda que o evangelho seja pregado, mesmo que seja por inveja, mas tinha alguns que estavam pregando por inveja. Quem ouvisse o evangelho talvez seria até abençoado, mas as pessoas que estavam pregando por inveja não ganhariam nada de recompensa de Deus. Que o Senhor nos livre disso. Nós precisamos fazer tudo em fé, irmãos, não por qualquer outro motivo. Sempre vai acontecer isso. Qual é a oferta que nós queremos oferecer a Deus? Que seja essa oferta pela fé. Tudo que você fizer, que seja pela fé, como Abel. E aqui Abel, claro, tipifica para nós esse primeiro passo de fé. A nossa fé para crermos no Senhor, para sermos justificados. Vamos parar por aqui. Deu 9h30. Amanhã não sei qual dia o meu próximo que eu vou compartilhar, nós continuaremos. Aquilo que Deus for falando com você, irmãos, seja no meu falar aqui, ou do Roger, ou do Gerson, segure e guarde, medite e vá praticar. Eu vou falar de muitos princípios da fé com os exemplos aqui. Aquele que você precisar, daquele princípio que você está precisando aplicar na sua vida, fique firme nele. São muitos, você não vai nem conseguir guardar todos, mas guarde aquele que é necessário para você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por estarmos juntos. Agradecemos a Ti pelos irmãos que chegaram aqui, pela viagem que todos nós fizemos até aqui, os irmãos que são daqui também. Agradecemos a Ti por esse encontro, por aqueles que se dispuseram a nos servir, a ser hospitaleiros conosco, que a recompensa do Senhor seja sobre cada um. E, Senhor, nós estamos aqui e pedimos a Tua ajuda, que o Senhor fale conosco, que o Senhor desperte o nosso coração naquilo que o Senhor deseja. Pedimos, Senhor, use a cada um de nós no falar a Tua palavra, mas que o Teu Espírito, Senhor, vá falando e avivando a Tua palavra a cada um de nós. Agradecemos a Ti por esse dia de hoje, nos guarde, Senhor, nessa noite, que o Senhor dê um descanso bom a cada irmão e irmã, que as forças sejam restauradas e amanhã cada um de nós esteja, Senhor, com vigor e com ânimo para termos comunhão e ouvirmos a Tua palavra. Oramos assim com ações de graça no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos.